Oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo e esse é mais um vídeo do Canção com Todos, um canal que fala sobre política, que discute os temas atuais. Esse é o terceiro vídeo da gente. O primeiro foi com Rafael Rocha e Natália. Eles falaram sobre o break dos CEPs, né? A greve, a paralisação dos aplicativos, dos trabalhadores em aplicativos. Faz alguns dias. Depois Sanderson debateu sobre a conjuntura política nacional e hoje eu, Leonardo Ibrahim, estou falando com vocês um pouco sobre um tema que é bastante relevante para a esquerda como um todo, né? O dilema que a gente tem sobre uma frente ampla ou uma frente de esquerda. Qual a escolha? Se existe realmente uma escolha aí para a gente? Como que a gente deve se unir para enfrentar o bolsonarismo? E esse é um debate muito caro para a gente, porque é um debate histórico. A gente está sempre nessa disputa sobre como que a esquerda vai se apresentar. Ela deve ser uma esquerda mais pura, uma esquerda mais mesclada, com atores diferentes na sociedade, ou ela deve se alinhar num projeto único, estrito, restrito para um grupo menor de pessoas, são uma vanguarda que tome a frente desse debate. É um debate, é uma disputa que é bem interessante no plano teórico, porque ela remete a tempos antigos, né? A gente, no Brasil, a gente tem essa questão muito clara. A gente já viu várias vezes, por exemplo, figuras que são inimigas políticas se unirem. Talvez o mais emblemático foi Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o símbolo do comunismo no Brasil, subiu no palanque de Getúlio Vargas. Isso depois de a esposa dele, a grande lutadora, heroína, Olga Benário, ter sido entregue para os nazistas e ter morrido na mão dos nazistas por causa de Getúlio. Ele que a entregou para os nazistas. E mesmo assim, Prestes, compreendendo a política naquele momento, subiu no palanque de Getúlio, né? A contragosto e tal. Os debates são muito profícuos nesse tema, mas em outros momentos também. No processo das diretas, em 84, 85, também houve isso, né? Que foi derrotado, infelizmente, mas não vamos aprofundar esse debate. Depois, no Fora Collor, né? E esse debate sempre surge dentro da esquerda sobre com quem nós vamos nos reunir, quem nós somos para nos reunir com os outros, né? Quem que é esquerda e quem não é. Quem está pronto para esse debate, né? Quem se coloca de esquerda, quem não se coloca de esquerda, até que ponto nós somos de esquerda. E esse momento hoje se apresenta de forma muito clara com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um antagonista claro, né? É bem antípoda da esquerda. Ele tem um rechaço claro e um ódio real à esquerda, a tudo que vem da esquerda, e ele promove isso. Então é muito mais fácil a gente se colocar contra ele. Ou qualquer pessoa que não seja um bolsonarista, vendo o Bolsonaro como ele é, um cara bem racional, um cara que não mede nenhum esforço para destruir nada, é fácil para a pessoa se colocar como um inimigo e automaticamente é colocado como esquerda. Então por que não nos unirmos como todo? Esse é um debate muito difícil de se fazer. Marx, no século XIX, lá no século XIX já trabalhou isso no 18 de Brumário, mostrando que o Partido da Ordem, na verdade, ele não transmitia valores do Partido da Ordem, ou da sociedade, ou da base que ele representava, assim como os republicanos trabalhavam pela monarquia e vice-versa. Um debate que a gente se coloca hoje sobre para que nós vamos nos unir? Será que nós, na esquerda mais pura, ou mais raiz, ou mais própria, com valores de esquerda, nós devemos nos unir com pessoas que talvez não queiram a mesma coisa que a gente, né? Com pessoas como Luciano Huck, com pessoas como João Dória, pessoas que têm um rechaço à esquerda, ou eles fingem não ter rechaço, mas no fundo, nas práticas do dia a dia, nas coligações que eles fazem historicamente, eles sempre rechaçaram e combateram a esquerda como um todo, com o simples argumento, não simples, mas o real argumento de ser contra Bolsonaro, apesar de Bolsonaro não ser somente contra a esquerda, mas ele é contra tudo que é racional. Ele é contra os valores liberais que muitos desses dizem propagar, nem todos de fato propagam, mas eles arrotam isso, né? Um suposto liberalismo, né? Avançando um pouquinho nesse debate,
a gente tem duas opções postas, né? Aí com essa turma, com essa galera, com os Dórias da vida, com os Luciano Huck da vida, com esses liberais de ocasião, ou liberais reais, né? Ou liberais aparentemente iniciados, mas que propagam valores muito mais conservadores, os CMBL da vida, e que são dois movimentos, um pouco mais antigo, o Direito Já, e outro que foi um manifesto recente, o Estamos Juntos, né? E que, para tristeza de muita gente na imprensa, na mídia tradicional, Lula foi um dos primeiros, ou um dos mais relevantes, ou o mais relevante, a falar que não vai assinar. O manifesto, por exemplo, do Estamos Juntos, ele fala mal de Bolsonaro, ele fala que Bolsonaro não é racional, não é uma figura que preza pela democracia, porém no próprio manifesto não se fala nada de retirar Bolsonaro, muito menos de retirar Mourão, muito menos de enfrentar a política de Bolsonaro. A política, por exemplo, a política econômica de Bolsonaro. Então, pra gente, é bem claro que eles não estão muito preocupados com uma política que é trazida no governo Bolsonaro, mas somente com a figura violenta dele, a figura que é uma figura um pouco feia para esses liberais de ocasião, né? Eles querem dar uma limpada nesse cenário para poder, como falou o próprio Salles naquela famigerada reunião, passar a boiada, que é o que eles fazem desde o golpe de 2016. Eles estão passando a boiada com as reformas trabalhistas, da Previdência, tudo isso contra os trabalhadores. Os trabalhadores que, nesse momento, eles querem se unir, né? É uma contradição, uma ironia, um cinismo enorme, né? Então, é mais do que claro ressaltar e aprovar a perspectiva de Lula. Lula foi corretíssimo. Inclusive, numa entrevista que é extremamente recomendável para qualquer pessoa assistir. Extremamente lúcido, ele falou sobre isso. Extremamente didático para quem consegue ler aquilo que o nosso líder está trazendo. Porque ele é o nosso líder, a gente tem que ter clareza disso, né? Sem fingir que não é real. Apesar do nosso vínculo maior ser com o povo brasileiro, o povo trabalhador, nós temos um líder. O líder é Luiz Inácio Lula da Silva, né? Cada um. Aí nós vamos compreendendo esse debate e ratificando que ele estava certo naquele momento, né? Não que os líderes não possam errar, eles erram bastante, a gente já viu muito na história, né? Mas nesse momento ele acertou de forma brilhante. E é importante para a gente baixar um pouquinho nossa bola, ter um pouquinho mais de calma, ouvir, entender para onde que a gente quer ir. Que frente que a gente quer se reunir? Que frente que a gente quer debater e construir para enfrentar o bolsonarismo? Ou, mais do que isso, que bolsonarismo a gente quer enfrentar? É a figura feia, estranha, escrota do Bolsonaro e dos filhos dele e daquela coja ideológica olavista? Ou é de um bolsonarismo amplo? Um bolsonarismo, aí sim, uma frente ampla do bolsonarismo, que vem com liberais, com pessoas que querem passar a boiada nos direitos dos trabalhadores, nos direitos dos aposentados. Essa frente ampla deles que a gente quer enfrentar, ou é somente a frente restrita da extrema-direita? A esquerda deve ter clareza que ela, como frente, como os grupos envolvidos dentro da esquerda, elas não devem se limitar a somente uma figura estranha e que é de fácil assimilação para todos. Nosso debate é mais profundo. É um debate que vai enfrentar algo mais entranhado na raiz da cultura brasileira, da política brasileira, da economia brasileira, que é todo esse sistema capitalista que se radicalizou desde a derrubada de Dilma no impeachment, no golpe, melhor falando, mais honestamente falando. Então, mais do que nunca é importante ressaltar o quão correto foi Lula. Nós não devemos vacilar em refletir para não cair numa esparrela de estar trabalhando para o caminho errado, né? De estar trabalhando para o canto errado. Nós já, e é bom também falar, sem aprofundar bastante, mas nós, nos últimos 5, 6, 7 anos, talvez até mais, erramos bastante. Nós erramos bastante. Nós não podemos culpar somente a eles pelos
nossas derrotas. Mas nós erramos, nós enquanto esquerda, né? Enquanto política de esquerda, enquanto militantes de esquerda, nós erramos bastante. A gente precisa refletir sobre nossos erros e compreender que há momentos que é preciso recuar, olhar para aquilo que a gente está tentando se aproximar para não entrar em furada. Quantas vezes nós não nos arrependemos da tal da agenda Fiesp ou da relação com empresários no primeiro governo Dilma, né? Ou do Joaquim Levy? Não vamos também debater isso porque as circunstâncias são bem específicas para cada momento, para cada situação. E não param em Dilma, vão até Lula e vão até mais atrás. O momento não é esse, o momento é de pensar agora. E o agora é, Bolsonaro não é somente uma figura estranha, feia, burra, irracional, escroto, perverso. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais. Ele representa um bolsonarismo. Aquilo que muitos deles que querem a nossa união agora para derrotar Bolsonaro não querem enfrentar. Que é esse liberalismo radical contra os trabalhadores, que somente preza por botar mais dinheiro no bolso dos grandes empresários e dos grandes banqueiros, que é isso que vem acontecendo desde 2016. O Brasil não cresce, o Brasil não gera renda para o povo. Aí os banqueiros estão cada vez mais ricos, os empresários também. E é com essa galera que a gente quer se unir. Para que a gente vai se unir com essa turma? Né? O que eles querem da gente? A gente precisa refletir sobre isso. E agora surge recentemente, há alguns dias, a notícia de que o PT está se unindo, né, num outro grupo político, né, com outros partidos mais alinhados à nossa história política, né, que é o Janelas pela Democracia, que já vinha com uns partidos como o PSB, o PDT, o Cidadania, a Rede Sustentabilidade, se eu não me engano, o PV também, nesse enfrentamento. Mas a gente tem que ter clareza de que a entrada do PT recentemente agora, faz alguns dias, com o PCdoB nesse grupo político é um pouco mais honesta assim, porque esse grupo a todo momento e há muito tempo vem se colocando contra Bolsonaro. Então, a missão agora é refletir sobre quais os limites desse grupo, desses Janelas pela Democracia. Nós vimos há algum tempo já Ciro Gomes, por exemplo, que é uma grande liderança desse grupo, desse processo do Janelas, sendo radicalmente contra o PT, ou chamado lulopetismo nas palavras dele, né? Nas palavras pejorativas dele. E o que a gente quer com isso? Para que a gente vai se juntar a isso? A reflexão deve se manter, né? Eu não acho equivocado, é muito cedo para falar porque a gente está se unindo, tá nesse momento se unindo a esse grupo. É importante que se unam porque eles vêm sendo há um bom tempo a favor do impeachment de Bolsonaro, o que estamos juntos e o direito já não estavam, né? Eles não falavam isso claramente. O direito já era até mais cínico, porque até o próprio Sérgio Moro, né, entrou no grupo e assinou. O que é, pra gente, é uma palhaçada. Falar sobre isso com uma figura central do golpe, uma figura central do bolsonarismo também, que é Sérgio Moro. Está afastado, mas ele é uma figura central do bolsonarismo, né? E como é que a gente vai se unir com essa turma, né? Os Janelas pela Democracia já é outro grupo, é outro momento, é outra situação. É um momento que nós no PT estamos entrando nesse processo, mas a partir de uma reflexão também para saber e demarcar muito bem aquilo que a gente quer. Não acredito que seja errado entrar nesse movimento, mas é importante refletir e ter prudência para compreender que muito mais do que ser contra o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, nós estamos contra o bolsonarismo. Nós somos a favor do povo, da força popular e da luta popular, da garantia dos direitos do povo. Enfim, é mais ou menos isso que a gente queria falar, né? Esse debate sobre frente ampla, a frente com essas figuras da direita aí, e uma frente de esquerda, que talvez seja isso que se aproxime do Janelas pela Democracia. Espero você para o próximo vídeo aqui no Canção com Todos e até a próxima. Um abraço.